Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu preparei esse vídeo para orientá-los em relação ao trabalho que vocês vão fazer agora de noite. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre, o que eu espero em relação ao trabalho, mas também eu vou dar algumas dicas de como realizar a pesquisa, né? Claro, levando em consideração o tempo que vocês têm, de 1h40, evidentemente. Então, pessoal, o ponto é o seguinte, né? Em relação ao trabalho, acredito que nesse momento você está vendo o vídeo, você já tem ele em mãos, né? Essa folha que você tem em mãos, você não precisa devolver, tá? Essa pode ficar com você. Então, não há problema nenhum. Só peço que ao final da atividade vocês encaminhem no meu e-mail. Eu indiquei tanto no grupo do WhatsApp quanto na folha. Eu peço que vocês encaminhem no meu e-mail a cópia ali, se vocês fizerem manuscrito ou a versão digitada, enfim, basta uma por grupo, tá? Mas não deixe de colocar o nome de todos os integrantes do grupo, mas basta uma por grupo. Se porventura, uma dica para vocês quiserem dividir o grupo para cada grupo de pessoas responder ali a letra A, a letra B, a letra C do que eu acabei cobrando, vocês podem e ao final, se for digitado, vocês juntam, se for em manuscrito, tiram 3 fotos ali, tirem 3 fotos, né, da questão A, questão B, questão C, também não vai ter prejuízo nenhum, eu vou considerar. Só peço que encaminhem no mesmo e-mail, né, para que eu consiga também ali ter um controle um pouco melhor. Legal? Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o trabalho e depois eu vou dar uma dica de como que você pode fazer essa busca. Essa dica não vale só para minha matéria, viu? Vale para todas as outras também. Então, iniciando, vem aqui comigo, vocês vão conhecer aqui o Ritel Studios de gravação a partir de agora, mas eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho primeiro. Então, tem aqui, né, a tela com o nosso trabalho, tá? E exatamente o que vocês têm em mãos também, né? Ali tem as orientações e eu coloco só um contexto para esse trabalho. Vocês vão ver aqui, né, que eu tenho um contexto, deixa eu só, né, escolher a caneta aqui, em que eu trago ali a infração do artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva, né? Esse é um delito bastante interessante, bastante simbólico, não é o único nesse sentido que a gente tem no ordenamento jurídico penal. Mas por que eu trago esse delito? Porque esse delito é considerado uma norma penal em branco, ele depende de um complemento. E ele sofreu vários complementos no período da pandemia, né? E aí exatamente eu estou trabalhando com aqueles complementos que traziam a obrigatoriedade do uso de máscara durante o período da pandemia, né? Esse crime nada mais é do que a pessoa que viola uma determinação do poder público que é destinada a impedir a propagação ou a introdução de algum determinado germe patogênico, de alguma determinada doença, né, no nosso país. Tá? Então é interessante por quê? Porque o Código Penal não fala qual é a determinação do poder público. Ela é complementada por meio de outras normativas. E aí eu coloco aqui como exemplo, né? Nós tivemos normativas no âmbito da União, tá? Nós tivemos normativas no âmbito dos estados, né? E aqui eu coloco uma que foi no estado do Paraná e também no próprio âmbito do município. Eu coloco uma lei municipal daqui de Curitiba, tá? Aqui é uma resolução e tem uma lei também que veio na sequência. Então, isso daqui é um pano de fundo. Isso de fato aconteceu, tá? Não tem aqui nenhuma discussão relacionada à hipótese. Isso é a realidade, né? Pois bem, a partir desta questão, então eu tenho uma norma penal que ela é complementada por meio de normativas de caráter federal, de caráter estadual e de caráter municipal. O que eu quero saber é o seguinte, tá? E aí vem as 3 perguntas. Primeiro, será que eu posso realmente complementar uma norma penal com normas de inferior hierarquia que não sejam leis? Afinal de contas, eu estou lidando com uma lei, né? A lei penal. E de repente eu tenho uma resolução que complementa e que traz ali o conteúdo do crime. Eu tenho um decreto que traz o conteúdo do crime. Será que isso não violaria o princípio da reserva legal? Isso é só um questionamento, não quero induzir vocês em nada, tá? Você vai dar uma olhadinha lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e ele diz: não há crime sem lei, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Será que o complemento da lei pode ser uma resolução, pode ser um decreto? É isso, tá? Vocês vão ter que buscar essa informação. Depois dou uma dica de onde buscar. Mas continuando, na letra B, tá? O ponto agora é outro. Será que eu posso complementar uma norma penal por meio de uma normativa estadual ou municipal? Agora é um outro aspecto. Afinal de contas, a Constituição ela prevê que compete privativamente à União legislar em matéria penal. Então, será que pode o município criar esse complemento ou o Estado criar esse complemento? Isso aconteceu. É possível ou não é possível? É constitucional ou é inconstitucional? Coloco até ali o artigo da Constituição, né, para que vocês possam analisar. Sendo bem franco, não é uma discussão fácil, tá? Não é uma discussão fácil. Talvez vocês nem encontrem diretamente isso na doutrina.
Já vi um ou outro doutrinador mencionar, mas não é algo muito comum. O que eu quero saber é a fundamentação de vocês, tá? Lembrem que esse trabalho é um trabalho que eu quero ver como é que vocês fundamentam juridicamente, porque isso está acontecendo. Eu não apresentei um tema impossível aqui para vocês realizarem o trabalho, tá? Nós estamos trabalhando com casos assim na prática. Então eu quero saber isso. E agora? Temos uma inconstitucionalidade ou não pelos complementos? E por fim, tá? Houve a revogação de todos esses complementos com o fim da pandemia. Sabemos que não há mais a necessidade do uso de máscara. Quando eu revogo o complemento de uma norma penal, será que a norma penal por inteiro ela é considerada revogada? Será que eu posso falar aqui na figura da abolitio criminis? E se houve abolitio criminis, será que isso pode retroagir para beneficiar todas as pessoas que respondem por esse fato? Então são essas, tá? As 3 perguntas que eu trago para vocês, né? Garanto para vocês que são perguntas super relevantes dentro do contexto das ciências penais, tá? Agora vem a dica, para não deixar também esse vídeo muito longo, vocês precisam fazer o trabalho. Vocês podem procurar, tá? Consultar qualquer material. Podem procurar na internet, podem procurar em manuais, né? Podem pegar o caderno, no que foi visto. Já adianto, a gente não tratou de forma direta esse tema, por isso eu estou complementando por meio de trabalho, tá? Mas, eventualmente, um conteúdo ou outro da aula pode lhe ajudar. Então, você pode consultar qualquer material, já avisei o professor Elton, tá, em relação a isso. Mas a dica que eu dou é o seguinte, vocês têm uma plataforma fantástica aqui na faculdade, lá na Web Aluno, que é a Biblioteca Digital. Eu vou mostrar para vocês como acessar, tá? Então, deixa eu voltar para mim aqui, e agora eu vou abrir uma tela, tá, em que eu vou entrar, claro, no meu caso é o Web Professor, mas daí é só vocês adaptarem para Web Aluno, tá? Então, tem aqui minha Web Professor, vocês não vão descobrir minha senha nesse vídeo, tá? Mas eu estou entrando lá. Então é uma tela que vai ser muito parecida com a tela que vocês também terão, tá? Você vai no menu. No meu caso, tá como Biblioteca Digital Minha Biblioteca. Não sei se para vocês é exatamente o mesmo link, tá? Então você vai clicar lá, Biblioteca Digital Minha Biblioteca, e aí vai ter esse link, acessar a minha biblioteca, tá? É nessa que a gente tem os melhores manuais, tá? Inclusive eu uso, particularmente, eu uso bastante esse serviço. Tá? Então aqui, ó, eu tinha feito uma busca prévia por um autor que eu gosto bastante, que é o Guilherme de Souza Nucci. Se você quiser procurar outros autores, você pode muito bem vir aqui, ó, tá vendo ali no canto superior direito, digita lá, por exemplo, Bittencourt, com um T só. Vão aparecer os tratados dele, pode lhe ajudar. De repente, cada um do grupo procura num livro. Mas eu vou pegar esse exemplo aqui do Bittencourt, tá? Perdão, do Guilherme de Souza Nucci. Eu vou olhar o curso de direito penal, porque o manual é muito resumido dele, tá? No curso eu vou ter mais informações. E se eu colocar aqui em continuar lendo, já estava acessando o livro antes, né? Você vai ter que fazer a busca se você nunca acessou ele. No canto esquerdo você vai ter aqui um sumário, né? E aí você vai buscar lá no sumário, no meu caso aqui, a parte 3, crimes contra a incolumidade pública, capítulo 3, crimes contra a saúde pública, tá? Eu vou clicar ali, vão abrir alguns delitos, e eu consigo abrir exatamente no delito que a gente está discutindo. Infração de medida sanitária preventiva. Bom, aqui você pode encontrar, né? Claro que a letra está muito pequena, aí você vai ver na tua tela, você pode aumentar, mas aqui você vai encontrar um pouco talvez da resposta. Vão ter todas as respostas nele? Não, não vão ter, mas já ajuda bastante, tá? Porque além disso, veja que esse é um conteúdo que ele transita tanto no conteúdo de parte especial, que é o crime em espécie, que é o caso que está aqui em cima, mas também na parte geral. Se você pegar ele na parte geral, quando você for estudar lá, por exemplo, o princípio da taxatividade, ele vai ter um capítulo que ele fala sobre normas penais em branco. Você consegue complementar para responder essas questões. O César Roberto Bittencourt, ele vai na mesma linha. Então essa é a dica que eu queria dar para vocês, tá? Vocês conseguem ali orientar um pouco as respostas a partir daí, tá? Mas o que eu quero, de novo, saber é qual é a opinião de vocês, como é que vocês fundamentam juridicamente isso. Então é isso, tá, gente? Eu não vou prolongar muito mais o vídeo, porque eu estou tentando ver quanto tempo que deu aqui, eu acabei não marcando o horário. Mas eu quero que vocês tenham tempo agora de confeccionar. Então é isso, espero que tenham gostado dessa breve introdução aqui ao trabalho, que não se sintam desamparados, mas desde já saibam que o meu objetivo é ver fundamentação. É isso, tá? Então tentem aí, né, fazer da melhor forma possível. Legal? Aí já na semana que vem, tá, nós nos encontraremos novamente e eu passo um feedback dos trabalhos que vocês fizeram, até melhor. Passo ali pelo grupo do Whats, enquanto vocês permitirem que eu permaneça junto com vocês, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês, fiquem todos com Deus, tá? E em breve nos encontramos novamente. Valeu, até mais.